Muito interessante. Fico pensando em como a gente trabalha com a terapia familiar e a gente vê isso, né? Que aquele sujeito que está tendo manifestações de desordem, na verdade, ele é o sintoma daquilo que está acontecendo na estrutura do que há, né? E a gente vê que as empresas, às vezes, elas ficam cortando o sintoma. Né? Então, você está reclamando, troca e troca de novo daqui 3 meses. E aí até lembrei de uma piadinha que eu vi recentemente. A pessoa procurando uma colocação de trabalho e na entrevista, o entrevistador pergunta, não sei se pergunta isso ainda, mas acho que sim, por que você quer trabalhar aqui com a gente? E ele reverte, né? Não, por que vocês querem me contratar? Por que essa vaga está em aberto? Quais são os problemas que a empresa tem? É muito legal isso. E assim, lógico que a gente não vai fazer isso de fato numa entrevista, mas é algo que a gente precisa pensar. Né? Então, por que essa empresa está sempre precisando? Por que estão sempre trocando, contratando? Pode ter alguma coisa ali mais basal, né, que seja um problema. Exatamente. Queria te fazer uma outra pergunta ainda. Descobri agora, assistindo esse episódio, que eu tenho que ter propósito para procurar trabalho. E aí, que perguntas eu tenho que me fazer para conhecer o meu propósito, se eu nunca pensei sobre isso? Você sabe que eu não sei se tem que ter propósito. Talvez, Sueli, pelo menos eu não sei. Né? O que eu vejo que a pessoa pode ter um propósito, ela pode ter propósitos distintos. Acho que foi o Flávio Gicovati, já falecido. Psiquiatra ou psicólogo, né? O Flávio Gicovati. E ele falou uma vez que a pessoa pode ter o propósito que quiser, inclusive nenhum. Né? Então, assim, esse é um ponto interessante, porque é de uma profundidade. Quando a gente fala, claro, não é um propósito, um objetivo puro e simples. Meu propósito é chegar, né, em tanto tempo até o lugar. Né? Não é desse propósito que a gente está falando. A gente está falando daquilo que dá base mesmo para as nossas escolhas na vida. Né? Então, nesse caso específico, até dada a profundidade, dado esse conflito que a gente tem com a gente mesmo, conforme você falou, talvez fosse colocar uma tarefa além da conta, além da capacidade de execução para a maioria das pessoas. Eu diria para todas as pessoas é desafiador. Né? Eu acredito que aí os bilionários, me vem à cabeça o Bill Gates aqui, que construíram 1000 coisas, né? Não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de empreendedorismo e tal. Essas pessoas se questionam todo o tempo com relação ao próprio propósito. Né? Então, eu vejo que assim, se angustiam profundamente, né? Que caminho está seguindo a minha vida. Então, se eu tenho pessoas que a sociedade, de forma geral, não eu honestamente, mas que a sociedade, de forma geral, avalia como o ícone do sucesso, né? Esses indivíduos que ganham um mundo de dinheiro. Se essas pessoas têm dificuldade com relação ao estabelecimento dos próprios propósitos ao longo da vida, então é natural que outras tantas pessoas, né, tenham também. Agora, o ter dificuldade não significa não buscar encontrar, né? E aí eu vou de novo numa especialidade de vocês que passa fortemente pelo autoconhecimento. Né? Como é que eu vou pensar em propósito para minha carreira profissional se eu não me conheço? Né? E às vezes a pessoa vai buscar o autoconhecimento num teste de 10 minutos. Né? Ela não percebe que é um processo de construção, né? Nós não seremos completos jamais, não é isso? Então, quer dizer, é um processo de construção. Então, esse propósito, na minha visão, passa por uma construção contínua de se conhecer um tanto mais, de explorar isso, que às vezes traz um desconforto danado, né? Tem uma atividade ou outra que eu desenvolvo nos meus treinamentos ou em sala de aula que coloca uma pessoa com ela mesma, né? Para refletir sobre o que eu quero mesmo, o que eu valorizo mesmo, né? O que eu gosto, numa linguagem mais simples, talvez. E aí é uma angústia, né? Muitas vezes é uma angústia. Mas a pessoa, quando se coloca nessa situação de frente, efetivamente, e se questionando, saem coisas muito legais, muito interessantes. No mínimo, ela descobre qual não é o propósito, né? Qual propósito ela não tem, e o que já é muito interessante. Então, eu vejo, Suelen e Henrique, essa questão do propósito como uma busca contínua, paralela à busca pelo autoconhecimento. E a gente vai tirando algumas nuvens da frente do rosto, assim, né?
Porque aí vai ficando menos nebuloso, vai ficando mais claro, a gente pode dizer efetivamente mais claro, e nós vamos fazendo as escolhas de acordo com aquilo que faz sentido naquele momento, né? Naquele momento. Claro que ficar mudando o tempo todo passa a não ser muito saudável para a própria pessoa, mas quanto mais aprofundada ela está naquele conhecimento sobre si mesma, eu estimo que maior a chance de encontrar propósitos mais embasados, aquela coisa da base que você falou, mais fundamentados e aí poder fazer escolhas mais inteligentes. O que eu chamo de inteligência? Inteligência é a capacidade de resolver problema, né? Então, escolhas mais inteligentes são aquelas com melhor condição de resolver os problemas que se apresentam. E, para isso, eu volto na questão do autoconhecimento. Eu penso que está no fundamento, né? Me parece, às vezes, e isso eu tenho notado cada vez mais, quanto eu mais vejo pessoas em empresas mais novas, eu percebo muita romantização. Se romantiza muito, né? Se romantiza o trabalho, que o trabalho tem que ser um trabalho maravilhoso, e que romantiza-se muito de que a empresa tem que ser parecida com uma startup. Eu questiono muito isso, até porque eu acho que o modelo de startup seria desnecessário no Brasil. Com tanta criatividade, com tanto esforço, toda empresa aqui é uma startup, né? Para chegar lá. Então, acho que se romantiza muito vários conceitos e aí as pessoas deixam de olhar, como a gente está falando agora aqui, para a própria vida, para os propósitos pessoais e começa sempre a trazer isso para a empresa. Porque quando a gente está falando de propósito, sempre vem à mente alguma empresa com algum propósito e a gente está esquecendo das pessoas. Parece que essa romantização afasta as pessoas da vida real. É um mundo meio que de fantasia que se cria nas empresas hoje. Você pensa que existe muita romantização ainda na administração das empresas? É a ilusão, na minha visão, Henrique, da busca pela perfeição, né? Então, busca-se a perfeição. Busca-se a perfeição na namorada, no namorado, no pai, na mãe, nos filhos, né? No marido, na esposa. Então, busca-se a perfeição no trabalho, na atividade profissional, busca-se a perfeição nas empresas. E aí vem essa ideia das startups, mas aí com essa onda de demissões nas startups, aí parece que a startup não é mais o sonho ou a perfeição. Então, você vê que, por mais que a gente busque esse propósito e todos nós estamos muito focados em ajudar as pessoas nesse sentido, não é só isso, né? É preciso dinheiro para as empresas seguirem em frente, para nós seguirmos em frente. Não que isso venha à frente das outras coisas, honestamente não é assim que eu vejo, mas é muito importante, muito relevante. Então, assim, eu acredito que às vezes é a maturidade, Henrique. Eu acredito honestamente que os jovens que vêm vindo, apesar de muita gente entender o contrário, eu acredito que os jovens que já estão no mercado de trabalho, que vêm chegando, vão ser melhores do que eu na minha juventude. Então, eu acredito muito na juventude. E aqui eu vou falar por outro lado, não é um efeito contrário a isso, não é que eu quero condenar. Mas, por outro lado, a maturidade é que vai dando para a gente mais recurso, referência, né, para enxergar as coisas de maneira mais clara. Então, quanto menos maturidade... E maturidade não é só a idade. Tem jovens muito maduros. E tem pessoas que insistem em pensar do mesmo jeito a vida inteira e não amadurecem nunca. Mas a maturidade vai dando essa condição de reduzir o romantismo, de entender a realidade. Isso não implica em abandonar sonhos, né? Em buscar uma vida profissional digna, que faça a gente vibrar no dia a dia com ela, mas entendendo que a perfeição não é do planeta, né? A perfeição, talvez o planeta até tenha a sua perfeição, mas nós humanos bagunçamos a coisa para valer, né? Então, assim, a gente ter esse entendimento de que, eu concordo contigo, que a romantização, ela acontece muitas das vezes, e eu vou chamar de romantização sair um pouco do que é mundo real, né? Se iludir. Então, os problemas, eles são absolutamente naturais, né? E coisas que nos agradam e coisas que vão nos contrariar. E não é porque nos contrariam, não é porque nos agradam, que é bom, que é o correto, e não é porque nos contraria que é negativo, que é nocivo, que é o errado, né? Simplesmente nos contrariou. Então, ter essa noção, e eu concordo com você integralmente.